fazer alguma coisa, né? Todo mundo bem? Animados? Sim. Doidos para corrigir exercício de quê, se, como, tudo? Bom, então nós tínhamos combinado na aula passada que começaríamos pela ficha do como. Estão lembrados? Eu não estou lembrada não, mas eu anotei. Olha que coisa legal, que é a ficha do como. Isso é a melhor coisa que você faz por você. O que tiver na sua vida anotado, você não vai esquecer. Às vezes você pula uma matéria, achou que estudou e vai ficar lá, né? Então você está na sua fichinha do como. Igual você fez de que, de si, aí você está fazendo como tipos, tá? Então imagina que eu estou assim, ó, uma frasezinha assim, ó. Eu dou uma sorte para emagrecer, gente. Eu arrumo uns maridos exigentes. Não, mas a sua força de vontade é inigualável. Eu não tenho. Eu tô com um lema. Eu prefiro ser comida do que comer. Toda vez que eu penso na comida, eu penso nisso. Falo, eu quero ser bem comida, eu vou parar de comer. E meu atual marido já falou, não engorda, que eu não vou te comer. Então, bom que ele é bem transparente, mas é verdade. Ele fala sério. Eu falo, não, pelo menos isso. Pelo menos ele está sendo honesto, né? Eu respeito ele falar isso. Haja como, né, gente? Vocês acham que é só o que brota na vida? Como também. Então você tem assim, ó, a maneira como ela fala me agrada, não só concordou com o rapaz, como o apoiou. Como não houve aula, fomos ao clube. A tarefa foi feita como solicitamos. Era alegre como a mãe a tinha como amiga. Como isso aconteceu? E quero saber como isso aconteceu. Olha o que acontece. Toda vez que o como vem depois de modo, maneira, forma, jeito, o que ele é? Pronome relativo. Então, nesse caso aqui, ó, pronome relativo. Aí você pode colocar assim, após modo, maneira, forma e sinônimos, tá? Então,
Pronome relativo vem após modo, maneira, forma, jeito e sinônimos. Beleza? Aí eu tenho assim, ó, não só concordou com o rapaz, como o apoiou. Isso é um correlato, né? Não só concordou com o rapaz, como o apoiou. Esse como aqui é uma conjunção aditiva. Toda vez que ele é uma conjunção aditiva, ele tem valorzinho de mas também. Não só concordou com o rapaz, mas também o que? O apoiou. Não apenas, mas ainda, né? E esse como aqui, ó. Como não houve aula, fomos ao clube. O que é isso? Né? Já que não houve aula, por que não houve aula? Então, esse daqui é uma conjunção causal. A conjunção causal, ela tem valor de já que, porque, mas ela tem uma característica especial. Qual que é a característica especial? A oração adverbial está sempre antes da principal. Então, a gente sempre tem oração adverbial antecipada. Então, a oração adverbial vem sempre antes da principal. Beleza? Aí eu tenho assim, a tarefa foi feita como solicitamos. E aí? Conforme solicitamos. Então, o que vai ser esse como aqui? Conjunção conformativa. Valorzinho de conforme, né? Nessas conjunções conformativas, os verbos são sempre diferentes. Então, verbos diferentes. Aqui, ó, a tarefa foi feita, o verbo aqui é o verbo ser, né? Tá fazendo uma locução de passiva com o verbo fazer, não é isso? Como solicitamos, conforme solicitamos. Então, nesse caso aqui, o verbo solicitar. Estão vendo? Por que eu estou te falando que aqui os verbos são diferentes? Porque quando é uma conjunção comparativa, os verbos são iguais, mesmo que apareçam subentendidos. Ó. Ela era alegre como a mãe era. Conseguem perceber? Então, ela era alegre como a mãe era. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma conjunção comparativa. Então, ela era alegre tal qual a mãe, beleza? E nas conjunções comparativas, os verbos são iguais e é comum o segundo verbo vir como, gente? Subentendido. Então, nas conjunções comparativas, eu tenho verbos iguais e é muito comum o segundo verbo vir subentendido. Não é isso? A mãe a tinha como amiga. Esse como amiga aqui, a mãe a tinha por amiga. É um como igual a por. Isso é uma preposição acidental. Então, a mãe a tinha como amiga, no sentido de a mãe a tinha o quê? Por amiga. Uma preposição acidental. Não é isso? Beleza? Aqui, como isso aconteceu, isso é um advérbio interrogativo, de modo, né? Então, como isso aconteceu, um advérbio interrogativo de modo, e quero saber como isso aconteceu, isso também é um advérbio interrogativo de modo. Só que eu já vi em algumas provas colocando assim, ó, é um advérbio interrogativo funcionando como conjunção integrante. Por que ele está funcionando como conjunção integrante? Quem quer saber, não quer saber algo. Isso aqui não é uma oração, subordinado, substantivo, objetiva, o quê? Direta. Então, ele está ligando orações. Esse aqui não, né? Todo mundo vê que esse não, né? Então, ele é um advérbio interrogativo. Eu não tenho a manha de trocar a categoria dele, não. Porque o advérbio interrogativo, ele pode fazer tanto perguntas diretas quanto perguntas o quê? Indiretas.
Mas eu já vi em prova assim, ó, advérbio interrogativo com função de conjunção, o quê? Integrante. Flávia, você concorda com isso? Não, isso é uma breguice. Isso aqui não existe. Mas só que eu estou aqui para falar o que existe ou o que cai? O que cai. Então não interessa se eu gosto ou não. Dá para entender o que a banca pensou, não dá, gente? Como a oração que ela introduz é uma oração subordinada substantiva, ela pensou assim, ó, o conector típico das orações subordinadas substantivas é a conjunção que integrante. Então ele meio que associou, falou assim, ó, o advérbio está fazendo o papel da conjunção o que integrante, entendeu? Deu para entender. Como era uma oração substantiva, eles consideraram essa possibilidade aí. Beleza? Então, esses são todos os tipos de como. Deu uma aquecida, pegou sua lista de que e de si ainda. Essa foi a lista 3, né, que a gente estava. Aí nós vamos fazer 16 agora, certo? Aí você está assim, ó, em todos os itens, o se é apassivador, exceto. Sabe-se que ele é honesto. Quem sabe, sabe o quê? Algo, verbo transitivo direto. O se que está aqui é partícula, o quê? Apassivadora. Que ele é honesto. Oração subordinada, substantiva. Como é que vai ser? Subjetiva. Porque se há PA, não há OD. Então, que ele honesto é sabido, não é isso? Então, esse que está aqui, ó, vamos aproveitar que a gente está estudando mesmo, fazer muita coisa. É uma conjunção integrante. Sabe-se o quê? Que ele é honesto. Beleza? Sim? Aí eu estou na letra B de bola. Organizou-se ontem esta prova. Quem organiza, organiza algo. O se é PA. Ontem, adjunto que adverbial de tempo. Esta prova, o que vai ser esta prova? Sujeito paciente. Esta prova foi organizada ontem, não é isso? Aí eu tenho assim, ó, não se deverá realizar mais a festa. É uma locução, não é, gente? Adjunto adverbial de negação, que é o não. O se é PA e deverá realizar não é uma locução verbal? Não é? Então, como deverá realizar é uma locução verbal, qual verbo que eu olho? O deverá ou realizar? Realizar, não é isso? É o último. Então, quem realiza, realiza o quê? Algo, não é isso? Quem realiza, realiza algo. Aí o mais, adjunto adverbial também. E a festa, o que é a festa? Sujeito paciente. Então, não se deverá realizar mais a festa. A festa não mais deverá ser o quê? Realizada. Não é isso? A festa não mais deverá ser realizada. Conseguiram pensar nisso aqui? Sim? Aí depois eu tenho, nada mais se via, nada mais era visto. O nada é sujeito paciente, o mais é adjunto adverbial, o se é PA e quem vê, vê algo. Então, nada mais se via, nada mais era visto, não é isso? Assistiu-se a cerimônia inteira. Assistiu-se a cerimônia inteira, o que eu vou ter? Quem assiste, assiste a. Verbo transitivo indireto. O se que aparece aqui, ó, é índice de indeterminação do sujeito. E a cerimônia inteira, isso aqui é objeto indireto.
Então, qual que é a resposta? Letra E. Agora, pensa que eu poderia trocar o enunciado dessa frase, tá? Dessa questão. Aqui ele perguntou assim, ó. Onde o se não é o quê? PA. Aí a resposta foi letra E. Beleza? Agora, vamos supor que eu te colocasse assim, ó. Não há voz passiva em. Também dava, não dava? Porque todos onde o se é PA é voz passiva sintética, voz passiva sintética, voz passiva sintética, voz passiva sintética. Então, eu poderia te perguntar assim, ó, não há voz passiva em. Não é isso? Não é? Poderia perguntar de outro jeito. Poderia falar assim, ó, há sujeito indeterminado em. Mesma coisa, não é, gente? Há sujeito indeterminado aqui. Nos demais, o sujeito é simples. E nessa daqui, o sujeito é o quê? Oracional. Não é isso? Simples e oracional. Simples não, desculpa. Paciente e oracional. Beleza? O que eu estou querendo te mostrar? Se você acertou o se, você acerta um monte de outras coisas. Se ele fizesse uma questão de voz, ia dar no mesmo. Se ele fizesse uma questão de sujeito, ia dar no mesmo. Não ia, gente? E se ele fizesse uma questão de si, ia dar no mesmo. Não ia dar no mesmo? Podia perguntar também concordância, onde o verbo não varia. Só na letra E também. Não é isso? Se eu passasse para o plural, esse verbo aqui ele não pode ser o quê? Flexionado. Ele continua na terceira do singular. Nos demais casos, o verbo concorda com quem? Com o sujeito. Então, depende do sujeito que você tiver. Não depende? Conseguiram pensar nisso aqui? Sim? Aí você está na 17. Então, todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Montei outras questões usando o mesmo raciocínio, tá? Mas não precisa correr, que não é sangria desatada. Classifica-se a palavra destacada como. Então, quando eu falo assim, ó, não precisa correr, que não é sangria desatada. Vocês acham que isso aqui é pronome relativo e sujeito do é? Não faz o menor sentido, né? Vamos só analisar as frases. Quando eu falo assim, ó, não precisa correr, que não é sangria desatada. Não é nesse sentido aqui? Pois não é sangria desatada? Não é isso? Então, qual que é a resposta disso aqui? É uma conjunção que explicativa. Então, não precisa correr, pois não é sangria desatada. Beleza? Mas já que não é sangria desatada, aí você está na 18. Nas frases, não se fazem automóveis como antigamente e trabalhou-se com prazer. A palavra se é respectivamente. Quem faz não faz algo? Adjunta adverbial de negação. O se é PA. Quem faz, faz algo. E automóveis, sujeito paciente. E como antigamente, adjunta adverbial de modo, tá? Então, não se fazem automóveis como antigamente, automóveis não são feitos como antigamente, beleza? E trabalhou-se com prazer. Vamos pensar se dá para colocar esse ele. Dá para pôr um ele aqui? Ele trabalhou-se com prazer? Não, né? Se não dá para colocar o ele, a chance é de ser sujeito indeterminado, porque o verbo é intransitivo, com prazer adjunta adverbial de modo. Então, esse se aqui só vai poder ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, o que eu vou ter aqui? Partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Letra A. Não são questões difíceis. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Na minha opinião, são questões fáceis. Assim, gente, pensa fácil para quem sabe o que é pronome relativo, conjunção integrante. Se o menino está aqui e falou assim, não sei nada de teoria lógica, ele está achando difícil. Mas para uma pessoa que já estudou um pouquinho, está muito legal. Vamos dizer assim, é uma banca que te oportuniza acertar. Não oportuniza? Assim, como é que é o ritmo da Consuplan? Faz, chega lá e acerta.
Mas a interpretação de texto dela é fácil. É fácil. O problema dela é que ela coloca, por exemplo, a cada 10 questões, uma difícil. Tipo assim, vocês viram uma na aula passada que era mais complicada, de dividir orações. Por exemplo, na prova do TRE Minas, tinha uma questão bem difícil, que falava de anafórico, que tinha o cujo. Não sei se quem fez o TRE Minas. Então, tinha uma mais complicada. O problema é que a diferença, ela fica nessa uma. Entendeu? Assim, o aluno que estudou muito e o aluno que estudou mais ou menos, o que estudou mais ou menos, ele consegue acertar, às vezes, 80% da prova. Entendeu? Mas aí o que estudou direitinho mesmo, faz uma, né? Quando chegar mais no finalzinho desse curso que a gente está fazendo, como vai sobrar um pouquinho de tempo, porque o nosso ritmo está bom, a gente pode fazer uma lista só de as mais difíceis, tipo assim, questões mais complicadas, para você ver como é que você vai se sair, entendeu? Pega uma lista das mais puxadas. Mas aí você já está sabendo que é uma lista que realmente, se você errar metade, é normal, entendeu? Se você errar metade, eu te diria que você está com muitas chances. Tipo assim, fiz uma lista de questões só mais pesadas, errei metade, estou bem. Errei, vamos supor, 90%, estou mal, 70%, estou mal. Acima da metade você está bem, porque são questões que realmente a maioria erraria, tá? Mesmo tendo estudado. Agora, fiz isso aqui, errei. Não, filho, você vai passar vergonha. Entendeu? Porque isso aqui, quem estuda vai acertar. Não dá para você errar as fáceis, ainda tem esse problema. Estou na 19. Ao saber que iria viajar de madrugada, quem sabe não sabe algo? Isso não é uma oração objetiva direta? Ao saber que iria viajar de madrugada, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Quando isso acontece, o que é, gente? Conjunção integrante, né? Então, ao saber que iria viajar de madrugada, pediu ao guarda que estava de plantão. Quem que estava de plantão? Então, quem que estava de plantão? O guarda, não é isso? Então, esse que aqui é o quê? Pronome relativo. Então, pediu ao guarda que estava de plantão que o chamasse. Quem pede, não pede algo a alguém? Então, ao guarda que estava de plantão, isso tudo é o objeto que indireto, que o chamasse. Isso aqui tudo é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Pediu ao guarda que o chamasse. Se a oração é substantiva, esse que aqui é uma conjunção integrante. Beleza? Não, esse é o direto. Ó. Esse aqui é o indireto ao guarda que o chamasse. Não é? Esse aqui é o direto. Não é isso mesmo? Quem pede, pede alguma coisa, que é isso, algo, a alguém. Conseguiram perceber? Então, esse é o OD, esse de cá é o OI. Bom, o que a gente vai ter? Conjunção, pronome e conjunção, que corresponde à letra A. Beleza? Aí depois você tem 20. Que altos são os segredos da providência divina? O termo destacado é... Primeira coisa que eu tenho que olhar é qual é a classe de altos. Concorda comigo? Então, que altos são os segredos da providência divina? Altos é um adjetivo. Se altos é um adjetivo, e essa palavra está modificando um adjetivo, o que ela é? Advérbio de intensidade. Então, quão altos são os segredos da providência divina? Então, esse que aqui é um advérbio de intensidade. Beleza? Dá para pensar nisso aqui? Dá? Então, que altos no sentido de quão altos são os segredos? Aí eu tenho assim, classifique corretamente a conjunção da frase. À medida que avançava... Bom, você está vendo que é uma locução conjuntiva, não é? À medida que...
da ideia de proporção. Então, é uma locução conjuntiva proporcional, aproveitando para diferenciar de na medida em que. E na medida em que, você sabe que tem que ter os dois ens aqui, e é uma locução conjuntiva causal, né? Sentidos diferentes, tá? Então, à medida que avançava, o acesso no terreno úmido da floresta tropical, a poucos quilômetros ao sul da linha do Equador, ia se estreitando. O sol logo desapareceu sob a copa das árvores. O que é isso, gente? É uma conjunção o quê? Proporcional. Ele nem foi mal, porque se ele fosse malvado, ele tinha colocado pelo menos causal ali no meio, não é? E é mais legal cobrar essa. Você coloca essa, isso. Você coloca essa e coloca na letra A isso. Aí dá um efeito bem mais legal. Próxima vez que eu fizer essa questão, eu vou trocar. Trocar as respostas, mudar a frase. Vai dar mais efeito. Vai ou não vai? Dá mais emoção. Ó. Isso aqui tá muito fácil. Então, letra B. Mas assim, muito fácil, gente, considere que você está estudando, tá? De uma maneira geral, você pega os alunos assim que não estão estudando, eles sabem nada, não sabem nada. À medida que avançava, a oração vai até a vírgula só. Classificação da oração até avançava, até a vírgula. Classificação dela, oração, subordinada, adverbial, proporcional. Tem esse nome mesmo, proporcional. Só você lembrar do 6C, TPM, forte. O P de proporcional mesmo. Mais chique. Brega mesmo o nome. Aí depois você tem assim, ó, assinalar a alternativa em que o pronome relativo que exerce função sintática de objeto direto na oração a que pertence. Só te lembrando como é que você faz para saber a função sintática. Então, vamos supor que tivesse assim, ó, a moça a que me refiro é bonita. Então, antes da gente fazer essas daqui, pensou aqui comigo. A moça, tracinho, a que me refiro, fechou, é bonita, não é isso? Então, primeira coisa, separa as orações de modo que a outra tenha sentido que completo. Então, a moça é bonita, beleza? Segundo, o que está retomando o termo antecedente. Então, 1, isolou a oração. 2, identificou o termo que antecedente. 3, reconstruir a oração, substituindo o pronome pelo termo que antecedente. Então, a moça a que me refiro é bonita. Refiro-me à moça. Então, quando você faz refiro-me à moça, quem se refere o quê? A, não é isso? Verbo transitivo indireto. A moça vai ser o quê? Objeto indireto. A função do pronome relativo é a mesma do termo que ele substitui na oração construída por você. Não é isso que acontece? Então, a função do pronome é a mesma do termo que ele substitui na oração que você fez. Se você olhasse a oração de fora, a moça era sujeito. Tá vendo? Então, você tem que fazer esse passo aqui, ó. Você tem que fazer esse passo do meio. Você tem que reconstruir a oração. Beleza? Dá para pensar nisso? Sim. Bom, aí vou fazer agora a questão mesmo. Nós estamos lá assim, ó. Este é o aluno a que dei o livro. Então, você partiu no a que dei, não foi? A que dei o livro. Aí vem assim, ó. Dei o livro ao aluno. O termo que eu quero fazer é esse daqui, ó. Quem dá alguma coisa a alguém. O livro é OD, ao aluno é OI. Então, esse AQ que eu fiz aqui, qual que é a função dele? OI. É a minha resposta? Não.
Conseguiram entender como é que eu fiz? Este é o aluno a que dei o livro ao aluno. Aí estou na letra B. O livro que eu li encerra uma história bonita. Então, é o que eu li, né? Aí, na hora de montar, eu fiz assim, li o livro. Quem lê, lê o quê? Algo. Desculpem. Verbo transitivo direto, o livro objeto que? Direto. Esse que está aqui é objeto direto. Então, o livro que eu li. O que eu li? O livro. O que ele está pedindo? Não, peraí que eu marquei errado. Pedindo é certo. O que ele está pedindo? Todas são objeto que? Direto na oração. Então, assinalar o pronome que exerce função sintática de objeto direto. Não, isso mesmo, estou ficando doido. Beleza? Isso mesmo. Fazendo as outras, então na letra C, o que você tem? O livro de que precisamos esgotou-se. Então fiz, precisamos do livro. E aí? Quem precisa, precisa do livro OI. Então esse de que aqui, objeto que? Indireto. Então de que precisamos, OI. Aí letra D. Dividimos o lanche como bons amigos que éramos. Então, éramos bons amigos. Nós, né, o sujeito aqui, nós éramos, verbo de ligação, bons amigos, predicativo do sujeito. Então, dividimos o lanche, bons amigos que éramos, esse que aqui é predicativo do sujeito.